Que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um estudo de interpretação bíblica do movimento dos servos de Yahvé. E esse estudo ele segue uma linha diferente da teologia convencional, porque costumeiramente falamos de assuntos e princípios que não se encontram com facilidade nas igrejas cristãs convencionais. O nosso estudo de hoje será em cima de Salmos, Salmos número 2, que fala sobre o drama do Messias. Então eu peço a todos que abram as suas escrituras para nos acompanhar nesse estudo. Nós utilizamos a nossa tradução das Sagradas Escrituras, que também guarda muitas semelhanças com a Bíblia de Jerusalém, que, na nossa opinião, é uma das melhores traduções que existem hoje disponíveis no nosso mundo. Salmo número 2, versículo 1. Porque as nações se amotinam e os povos planejam em vão. Os reis da terra se insurgem e, unidos, os príncipes enfrentam Yahvé e seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. O que habita nos céus ri. O Senhor se diverte à custa deles. E depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Versículo 6. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, numa montanha sagrada. Versículo 7. Publicarei o decreto de Yahvé. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Versículo 8, Versículo 9. Tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de olheiro as despedaçarás. Versículo 10. E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra. Servi a Yahvé com temor. Versículo 12. Beijai seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho. E no instante sua cólera inflama. Felizes aqueles que nele se abrigam. É um belo salmo que nos remete a uma importante constatação, Davi, ele teve uma presciência espiritual de como seria aquele que viria em nome de Deus, anunciado pelos profetas, para salvar a humanidade. Quando nós falamos de salvar, pelo menos nós, os servos de Yahvé, nós falamos no sentido de que, em sentido da fé, porque quando estamos distante de Deus, nossos atos, nossos comportamentos podem ser até admiráveis pelas pessoas do mundo, pelas pessoas que não seguem nenhuma religião, como um padrão de comportamento ético e tudo mais. Mas ela não segue o direcionamento de Deus, que vai além das aparências. Nós vemos com muita tristeza no noticiário acontecimentos que envolvem a natureza de pessoas públicas, de pessoas
envolvidas com a política, como tivemos o afastamento do governador do nosso estado por suspeitas de corrupção na área da saúde diante da pandemia, né? Porque esse vídeo está sendo gravado ainda durante a pandemia do Covid-19, onde foram construídos hospitais de campanha e um monte de medidas para amparar a população que ficou contaminada, né? Então isso nos causa uma tristeza, porque esse não é o primeiro governador do nosso estado com esse problema, né? Ao que parece, né, de acordo com um levantamento feito, foram mais de 6 governadores indiciados criminalmente. Como também teve o caso recente, né, da descoberta do assassinato do pastor, marido da deputada e pastora Flor de Lis, né? Houve uma reviravolta aí do caso e descobriu toda uma história que realmente aqueles que têm Deus no coração jamais deveriam praticar tais atos, né? Movidos por interesses ligados a este mundo. É lógico que nós aqui procuramos não condenar ninguém, porém os fatos eles acabam sendo evidentes e nós vivemos um tempo que cada vez mais atos ruins, né, comportamentos que fogem ao padrão comum, ou pelo menos ao que se é esperado por aqueles, sejam pessoas públicas ou religiosos, né, ou ambos os casos, né, não deveriam agir, né, deveriam ter um outro proceder, né? Então isso nos revela, isso nos mostra que não só a Escritura, a Palavra de Deus, continua bastante atual, quanto também muitos dos problemas apresentados aí pelos antigos profetas, pelo Cristo de Deus, continuam acontecendo na atualidade. Por isso que volta e meia recorremos às Escrituras antigas. Lógico que a palavra de Jesus continua mais atual do que nunca, mas muitas observações dos livros antigos, contidos no Antigo Testamento, também podem nos trazer uma edificação aos nossos corações. E analisando aqui o texto de Salmos, né, do versículo 1 ao 3, nós observamos que o mundo atual ele mantém uma atitude de rejeitar, de não aceitar a vontade de Deus. Inclusive no versículo 3, eles aqui falam, né? Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. O que isso significa? Que o mundo que não compreende esta salvação que eu estou falando, né, que é de servir à vontade de Deus, que é de buscar entender os seus propósitos, né? Eles acham que essa servidão ela é uma escravidão. E na realidade é o contrário, porque quanto mais nós servimos a Deus, quanto mais vivemos essa fé em Deus verdadeira, porque quem vive a fé verdadeira em Deus, como eu já falei em vídeos anteriores, ele naturalmente se preocupa com o seu próximo, naturalmente ele faz o bem, naturalmente ele busca fazer o que é certo, e mesmo se ele for pego numa transgressão, num ato ilícito, ele imediatamente vai procurar corrigir aquela atitude, ele vai confessar o seu erro, enfim, ele não deixará as coisas correrem frouxamente, terá um outro posicionamento. Para o mundo é isso, porque você está num grupo de amigos, né? E ali
naquele grupo, todo mundo ali bebe, né? De repente você está num compromisso e não pode deixar de fazer aqueles momentos de interação social. E aí você não bebe, você não fuma, mas todos ali à sua volta bebem e fumam. Então, se você não faz isso, você escandaliza a eles, né? Então, o cristão é analisado por essas condutas, né? E esse escândalo, ele é uma pregação silenciosa desse evangelho. É uma pregação silenciosa dessa palavra. Nós não precisamos pegar megafones e gritar aos quatro cantos a palavra. Nós utilizamos recursos como esse, por exemplo, do vídeo, né? Onde gravamos esses estudos. Há irmãos que fazem as lives, né? Que são gravações ao vivo, onde eles transmitem também a palavra. Existem tantos recursos audiovisuais, além dos estudos em grupos, em pequenos grupos, né? Onde se estudam a palavra. Então, hoje em dia, nós temos uma vasta gama de possibilidades, né? Nos versículos 4 a 6 estão assim, né? Não são assim os ímpios, pelo contrário. Nos versículos 4 a 6, né? O que habita nos céus ri, o Senhor se diverte à custa deles. E depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Então, assim, esse texto, de forma simbólica, né? Ele representa como são pequenas as nossas questões diante de Deus. Como se Deus se importasse com a nossa rebeldia. Deus estabeleceu no universo leis às quais nós não podemos fugir. Se você faz o bem, se você ajuda o teu próximo, isso é a obrigação de quem tem fé em Deus. Isso é um dever natural. Nenhum cristão deve se vangloriar disso. Agora, aqueles que fazem o bem, achando que serão salvos, que vão ser redimidos, aí é uma questão muito complexa. Não temos como aferir isso. Claro que toda a intenção é levada em consideração pelo nosso Deus. Yahvé é um Deus justo, é um Deus vivo, e todas as nossas ações são analisadas constantemente. Nós não podemos achar que Deus não observa nada, não. Ele sabe de tudo e de todos. Um dos atributos de Deus é a sua onipresença e a onisciência. Ou seja, está presente em tudo e ele sabe de tudo. Além da sua onipotência, que constrói incessantemente neste universo infinito. Então, nossas vontades, o homem acha que a sua vontade é uma coisa importante. Não é, meus irmãos. Nossa vontade, a vontade humana, não é importante. Quando a gente parar de se colocar num pedestal de nos acharmos importantes, de nos acharmos maravilhosos, de começarmos a crer que quem é realmente maravilhoso é Deus, que quem realmente é importante para nós, o que é realmente importante para nós, é aquilo que o Cristo de Deus, como primogênito do Pai eterno, nos propicia neste mundo, e a meditação e a aplicação desses ensinos fazem essa transformação, fazem esse novo direcionamento. Aí sim, aí as coisas vão tomar efetivamente um novo rumo. Então nós não temos o poder para deter, por exemplo, um furacão. Não temos
a capacidade de parar um vulcão em erupção. É uma força titânica da natureza. Não temos poder para reverter uma tsunami no momento que ela acontece, não é? Ou mesmo impedir um terremoto, que em sua grande maioria é a fricção poderosa de placas tectônicas que se movem em nosso mundo. Tudo isso ocorre com a permissão de Deus. Agora, o homem tem poder para frear tudo isso? Não. O que podemos fazer é consertar os efeitos dessas coisas todas. Então nós estamos muito longe de achar que temos alguma possibilidade. Nós temos que confiar em Deus, temos que crer em Deus. Isso é o mais importante. Porque a vida humana na Terra, se Deus assim o desejar, a qualquer momento ela pode, num estalo, desaparecer. A vida é muito frágil e levou bilhões de anos para ser constituída em nosso mundo, a chegar ao ponto que chegou. Logicamente que o propósito de Deus para a vida humana na Terra é grandioso, é maravilhoso. Mas nós, seres humanos, precisamos tomar essa consciência. Quando nosso corpo de carne morre, o nosso espírito vai para as regiões espirituais. E, dependendo da sua fé e do seu amor, ela vai para regiões de luz ou para regiões das trevas. Então, nas regiões de luz, os servos de Deus são preparados para novamente descerem a este mundo, para continuarem o propósito de construção desse paraíso terrestre. Entendeu? As Escrituras caminham nesse sentido. Nós precisamos entender que somos preparados através de todo esse entendimento da palavra e das várias encarnações, justamente para compreendermos e executarmos o plano de Deus no plano visível. No versículo 7, tem uma citação interessante, aqui de Salmos. Publicarei o decreto de Yahvé. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Texto análogo nós encontramos durante o batismo do nosso Senhor, feito por João o Batista, onde após a imersão de Jesus nas águas do Jordão, uma voz disse exatamente isso, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em algumas traduções diz que este é meu filho, que tem o prazer, o que me agrada, Coisas semelhantes, que as traduções diferem muito, as épocas em que foram grafadas. Mas é nesse sentido. Através de Jesus, o unigênito de Deus se manifesta, que é o Verbo que constrói os mundos, as galáxias, as estrelas, as civilizações que existem no universo. E isso, meus irmãos e irmãs, é uma coisa que é infinita, transcende o raso entendimento nosso, humano. Então Deus tem muito prazer, muito amor neste Filho maravilhoso chamado Cristo. E continuemos, No versículo 8 e no versículo 9 diz assim, pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro as despedaçarás. Então, na realidade, não é que o Cristo, o nosso Senhor, o ungido de Deus, vai fazer isso de forma pessoal, mas a própria corrupção do mundo, ela estabelece esse grau de punição. Deus colocou em cada ser consciente a consciência do bem e do mal. Nós somos seres criados
dotados pelo Criador de consciência há milhões, há bilhões de anos. Então, ao contato dessa palavra, ocorre um despertar. Mesmo aqueles que, no primeiro momento, não aplicam esses princípios morais, esses princípios espiritualizantes na sua vida. Mas é como uma semente. Ela foi jogada, mas não significa que ela vai germinar naquele instante. Ela pode levar um tempo para isso acontecer. E nós observamos que esse poder do Cristo, né, por intermédio de Yahvé, é que promove nessas consciências todos esses fatos, né, essas convulsões, que na realidade o que Jesus trouxe foi os ensinamentos da consciência do próprio Deus. Então, se hoje a humanidade vive triste, desesperada, se pratica violência, se vemos aí os noticiários encharcados de sangue e de tristeza, é por conta dessa extrema rebeldia que o homem vive contra as leis de Deus. E isso destrói a personalidade humana. Isso aniquila aquele ser. E a mesma coisa que ocorre com os indivíduos, ocorre com as nações também. Não temos como fugir desse entendimento, não é? E nos últimos versículos, né, do versículo de 10 a 12, segue aqui uma recomendação, uma instrução do nosso Deus para todos, né? Para os habitantes da terra, somente os governantes, né? E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra, servi a Yahvé com temor, beijai seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho, e no instante sua cólera inflama. Felizes aqueles que nele se abrigam. Então, meus irmãos, viver longe de Deus é a pior coisa que nós, homens, podemos realizar. Os princípios de Deus não é um mero roteiro de religiosidade. Não, meus irmãos. A fé verdadeira em Deus é algo lúcido, é algo que tem que ser racional, é algo que realmente entendemos que faz parte das leis universais, que constrói o próprio cosmos. Nós, seres humanos, somos a parte dotada de consciência, de inteligência aprimorada. Então nós devemos guardar um princípio de humildade diante desse Deus que nos criou, que criou tudo que gira e move, que se movimenta, que vive, que procria, morre. E assim é. E tendo consciência disso, e vivendo em sintonia com esse ensinamento, passamos a ter uma vida melhor. Os reis, os governantes, eles são digamos assim, o topo da cadeia, né? o tampo da pirâmide. E dali eles vão transmitindo todas essas instruções. Então vai acontecer que teremos governantes que viverão submissos a Deus. E eles, dessa forma, não preservarão apenas as suas vidas, mas também a vida dos povos que eles representam. Meus irmãos, é muito importante buscarmos a Deus. É muito importante nesses tempos difíceis, onde estamos tendo a oportunidade de estudar essa palavra, de buscarmos a Deus enquanto ainda podemos encontrá-lo, de nos arrepender sinceramente dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas faltas. É isso que nós devemos fazer em nossas vidas.
clamar ao nosso Deus que nos dê orientação, sabedoria, que possamos buscá-la aqui nessa palavra, nas Escrituras sagradas. São palavras antigas, mas que podem nos trazer instrução, se buscamos nela um entendimento espiritual, um entendimento que transcende as convenções materiais, que transcende os preconceitos, que, enfim, nos explica esse universo maravilhoso, mostrando que nossas almas são imortais. Não somos eternos como nosso Deus, porque não sabemos da origem do nosso Pai, quando ele surgiu. E também sabemos que ele não terá fim. Mas nós fomos criados dele, nascemos dele, somos parte dele. E uma vez conscientes, nossas almas são imortais. Só os nossos corpos de carne que morrerão, mas nossas almas não perecerão. Essa é a mensagem que eu tenho a trazer aos irmãos, e eu convido a todos os nossos queridos que nos acompanhem na nossa oração final. Amado Deus e Yahvé, Pai Criador, te agradecemos por mais esse estudo em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a vida de todos que estão ouvindo esta mensagem, onde sabemos que através dos canais da internet, não importa se é dia ou noite, se é um dia claro ou chuvoso, alcança todos os lares, meu Pai. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa ferramenta. Eu te imploro que possamos cada vez mais entender com profundidade essa palavra, que ela nos alimente, que ela nos encha de esperança, de alegria e fé. E isso, Pai, eu te imploro, eu te suplico e eu clamo ao teu Espírito, em nome de teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até ti, meu Pai, se não for através dele. Muito obrigado, Pai. Sê conosco, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Obrigado, queridos irmãos e irmãs. E na próxima semana teremos mais um estudo de interpretação bíblica aqui na nossa comunidade, no nosso movimento dos servos de Yahvé. Se gostaram do teor dessa mensagem, dos outros vídeos que nós temos produzido em nome de Jesus, por favor, se inscrevam no nosso canal e acionem o sininho das notificações no YouTube, para que vocês possam sempre receber os nossos vídeos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado.